Bom, galerinha, vou escrever o kanji aqui, tá? Pra vocês. Primeiro começando com Touji. Touji, minha letra é feia mesmo. Então, Touji em japonês se lê cara. E também tô na sua leitura quando se junta com outros kanjis, tá? Significado dele, como já falei, a dinastia Tang, representando aquela época da China lá, do reinado, dinastia Tang, ok? E aí depois vem o T, né? O T, que na leitura especial também lê tá. E a outra pronúncia dele, né, que tem a pronúncia on e kun, tá? Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Shu, ok? Então, aqui representando as técnicas da China, tô resumindo, tá, galera? Já vou ler para vocês nos livros. E aqui representando as técnicas nativas de Okinawa, que era como eles usavam o T, né? Como eu já expliquei, tá? E depois foi trocado pro kanji cara, que é esse kanji aqui, galera, né? Aí ficou karatê, né? Cara, né? A mesma pronúncia em japonês, cara, né? Que também lê ku, que também lê sora, que eu não falei. Sora, que significa céu, esse nome completo significa céu, né? Vazio, ok? E aqui o T de novo, tá? Quando colocou, né? Quando se colocou o cara, o vazio, esse kanji aqui tem um significado muito importante, galera, tá? A partir desse momento que o karatê começou a ter um significado, porque antes ele só representava o Touji, as técnicas de Okinawa com as técnicas que tinham vindo da China, né? O Touji, ok? Agora vamos ler. Bom, galerinha, eu vou ler uma parte aqui do Gishin Funakoshi, bem rapidinho, como se usava o nome ali na época do Touji, tá? E só voltando aqui no T, novamente, o T é uma forma de falar as técnicas de Okinawa, né? As artes nativas ali de Okinawa, tá? E você vê isso no contexto histórico, tanto nesse livro do Gishin Funakoshi como em outros livros de todo o pessoal que estava ali em Okinawa, como o Keon Mabuni e outros mestres que eu vou estar falando aqui também um pouquinho. Palavras do Gishin Funakoshi. De fato, em Okinawa usávamos a palavra karatê, que seria o Touji, mas frequentemente chamávamos a arte simplesmente de Te ou Bushi no Te, mãos do guerreiro. Assim poderíamos dizer que um homem estudou o Te, ou que teve experiência em Bushi no Te. Eu tô falando Te, galera. Te é a pronúncia do Japão. A pronúncia de Uchinaguchi seria Di. Então, ele tá falando aqui no caso o que eu acabei de falar agora, tá? E lá no contexto histórico, você também vê isso, que eles usaram o Te novamente na segunda ida do Jigoro Kano pro Japão, que teve uma apresentação de cada escola, né? Ali a escola de Shuri, a escola de Naha e Tomari, e eles colocaram novamente o Te, começaram a usar essa, porque já era costume de ser usado o Te, então eles colocaram Shuri Te, Tomari Te, Naha Te, né? Eu acho que ficou bem explicado e é só vocês ir lá nos livros e ler. Agora, sobre a questão da troca do kanji, o que aconteceu muito, que muita gente não fala, o pessoal só vai pro lado ali da questão de não aceitação porque o kanji era da China. Sim, tem essa parte, tanto que foi trocado até os nomes dos katas, como Basaidai passou, Basaidai antigamente se chamava Basaidai, e aí eles trocaram o nome para ficar mais parecido. Só que tudo isso envolve muita coisa, né? Na época tinha um órgão do governo que chamava Butokokai, Dai Nippon Butokokai, o nome completo. Então, esse órgão do governo, a Butokokai, o que acontece? Ela seguia o que o governo queria. Então teve a época de guerra,
e teve a época pós-guerra. E aí tinha várias coisas que tinha que entrar dentro do que o governo queria naquela época. Então muita gente às vezes fala do judô, Jigoro Kano, mas o Jigoro Kano ajudou muito o Gishin Funakoshi. E pra ser mais assim rápido para você entender, o Jigoro Kano estava no mesmo barco, tá? Então não é o Jigoro Kano que influenciou o Gishin Funakoshi a usar faixas, nada disso, tá? Era um regulamento que tinha pela Butokokai, que as artes marciais elas tinham que se organizar, usar uniforme, ter graduação e etc. Não vou entrar muito nesse assunto porque a gente já tá saindo fora do foco do vídeo, quer dizer qual é o verdadeiro significado, né, de mãos vazias. Bom, a questão tá toda no kanji do vazio, que foi trocado, que ele significa vazio, não é como o outro kanji que apenas significava China, a dinastia Tang de China. Não foi colocado só por causa da mesma pronúncia de cara, né? Porque tinha vários outros kanjis que também podia ser colocado se fosse só para escrever karatê. E não ia ter sentido porque o próprio kanji chinês, o problema dele é que ele representava ali a questão da China. E aí muita gente pensava que o karatê era apenas uma versão do boxe chinês. Palavras do Gishin Funakoshi. O cara que significa vazio é definitivamente o mais apropriado. Em primeiro lugar, ele simboliza o fato evidente de que essa arte de autodefesa não usa armas, somente pés desguarnecidos e mãos vazias. Bom, isso eu vou explicar em outro vídeo, tá, galera? Além disso, os estudantes de Karate-Do têm como meta não só aperfeiçoar a arte de sua escolha, mas também esvaziar o coração e a mente de todo desejo e vaidade. Bom, ele vai continuar aqui explicando por que foi escolhido aquele kanji, tá? Essa não é a visão só do Gishin Funakoshi. Continuando, agora ele explica a questão do kanji, como eu falei pra vocês. Esse kanji vazio não foi escolhido só pela pronúncia cara, mas sim pelo significado de vazio. Lendo as escrituras budistas, encontramos afirmações como Shikisokuzeku e Kusoku Zeishiki, que literalmente significa a matéria e vazio, e tudo é vaidade. O caractere Ku, que aparece nas duas demonstrações, é que pode também ser pronunciado como cara, né? Ele está explicando. Então, galera, o que significa isso aqui, tá? Ele fala mais uma vez no livro Kyohan, tá? E eu nem vou colocar aqui, eu vou ler direto para vocês aqui. Ele fala já da seguinte forma, né? Ele fala a mesma coisa que ele falou lá, a primeira vez, e na segunda ele fala assim. Segundo assim, como é um espelho transparente que reflete sem distorção, ou vale silencioso que ecoa um som, também deve aquele que estuda o karatê purgar-se de pensamentos egoístas e malignos, pois somente com a mente e a consciência clara ele pode entender o que recebe. E sobre essa questão, quem não concorda, depois eu preciso fazer mais um vídeo, tá? Não sou eu que estou falando. Eu já vi numa live o próprio Anthony Vinícius falando de pessoas que falam que... pessoas que vão para exame de, acho que quarto ou quinto, não, e responde essa questão de por que é mão vazia do karatê. Ainda não sabe o significado. E eu também já ouvi essa história, tá? Já ouvi falar nessa história. E também tem os conhecimentos do meu mestre também, né, galera? Mas eu vou falar o resumo pra vocês e depois vocês vão nos livros lá. Se vocês não têm um livro, vão lá na página do canal que vai estar lá. Eu vou postar mais algumas outras coisas de outros mestres também, pra vocês terem bastante coisa histórica e com a própria palavra dos mestres que viveu naquela época em Okinawa. Eu escrevi aqui e vou ler pra vocês. O karatê é esvaziar o coração e a mente de todo o desejo e vaidade terreno. Com isso, segui por um caminho onde andasse sem carregar apegos egoístas e sentimentos ruins. Bom, galerinha, esse foi o meu resumo, baseado em tudo que eu tava falando pra vocês até agora, nesses 2 livros e as minhas pesquisas. A questão não é vazio só de vazio, mas você eliminar os pensamentos mundanos, os pensamentos egoístas da mente, limpar, tornar-se o vazio, né? Tem mais declarações sobre o vazio. Eu não tirei da minha cabeça, tá? Eu deixei esses 4 livros principais para você estar estudando. Por que eu tô falando isso, tá? São palavras
que descrita pelo próprio Gishi Funakoshi, e também outros livros que eu não coloquei aqui, como o livro do Ken Mabuni, que ele fala também sobre isso, a questão do Touji, do kanji Touji, que é essa questão complicada do pessoal pensar que era um boxe chinês e que não era o kanji apropriado. Ele fala isso no livro dele, Karate Nyumon, do Ken Mabuni, na página acho que 44, se eu não me engano, tá, galera? Talvez eu coloque a foto aí. E teve várias reuniões também em Okinawa para ser discutido isso. Por isso que eu deixei bastante 4 livros para você entender bem a história do karatê. Não vou entrar muito no do agora, porque eu acho que tem que ser separado cada coisa para que se entenda melhor. E com esses 4 livros que eu deixei, tá? O único livro que é em espanhol é o Bubishi, que também é um livro muito importante, né? A Bíblia do Karatê em espanhol. Ele tem inglês também, se você souber falar inglês. Mas esses 4 livros, vocês vão aprender muita coisa, galera. Isso não é novo, não é de agora. Desde o livro do primeiro livro que Gishi Funakoshi escreveu com o kanji atual que a gente usa hoje, o vazio, que é o livro Karate Kyohan, Karate do Kyohan, ele já vinha falar, já explicava a questão da troca dos kanjis, de Toji, de como que era chamado em Okinawa e etc. O que eu li aqui foi só algumas frases rápidas, tá? Eu não li o texto inteiro, tem muito mais coisa explicando lá, principalmente no Karate do Kyohan, tá? Pra quem não tem esse livro, vai lá na nossa página que eu vou deixar bastante coisa lá pra vocês, tá? Então isso aqui não é nada da minha cabeça, é o estudo baseado nesses 4 livros, tá? Que eu deixei pra vocês estudarem, mais os outros livros que eu tenho, como o livro do Ken Mabuni, Karate Nyumon, como eu já falei, e outras pesquisas também em japonês, tá? Os outros livros não tem em português, só tem alguns em inglês e o resto em japonês, tá, galera? Mas tem como você tá achando isso, já tem traduções em inglês na internet, em vários sites. Eu não quis pôr sites aqui, só os livros, e falar com as próprias palavras do Gishi Funakoshi, que eu acho muito importante, mesmo você que não pratica Shotokan. O livro dele, Karate do Meu Modo de Vida, ele conta sobre a infância dele em Okinawa, ele conta como que os okinawanos pensavam sobre a China, que eles gostavam muito da cultura chinesa. Ele conta sobre os mestres, e aí você vai aprender muitas coisas, você vai saber por que eu falei tanto da questão do kanji de Tang, que representa a dinastia Tang chinesa, ser para eles realmente eles davam esse valor, né, às culturas chinesas. E também você vai aprender tudo isso lá no livro dele, galera. Muita coisa sobre os mestres de Okinawa, sobre aquela época de Okinawa, sobre como foi a implementação do karatê antes da guerra, após a guerra, o que ele sofreu.